A oportunidade que todos tivemos de conhecer essa sala e de podermos começar cada dia aqui frequentando, refletindo sobre tudo que é dito, aprendendo tanta coisa, revendo tanta coisa. Como é bom isso, né, gente? Mas o som tá legal, Didima, tá? Tá, beleza. Então vamos fechar nossos olhinhos, sentar direitinho nas nossas cadeiras para ajudar a nossa concentração. E vamos falar um pouquinho com mais alto. Deus, Senhor Pai, como é bom estarmos aqui pela manhã, começarmos o nosso dia ouvindo coisas tão interessantes, tão úteis para as nossas vidas, tão úteis para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para a nossa e para os nossos, né? Agradecemos também a Jesus, encarregado do nosso planeta, nosso governador. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, que têm uma paciência infindável com cada um de nós. Uma coisa fantástica, que a gente mal compreende ainda. Mal conseguimos ainda perseguir o entendimento sobre a dedicação deles em alguns livros. Mas, enfim, como é bom aqui nós todos estarmos juntos, muitos se conhecendo, muitos não se conhecendo, mas unidos por um mesmo ideal, que é o de aumentar o seu conhecimento a respeito das coisas do Espírito. Por isso tudo, nós te agradecemos, Senhor da vida, e te pedimos autorização para começarmos nossos trabalhos na manhã de hoje. Que assim possa ser para sempre. Assim seja. Devolvendo o microfone, André. Obrigadão, Rei, valeu. Bom dia, Zeca, bom dia, Train, bom dia, Ju e bom dia, Bela. Bom, o nosso trabalho de hoje, meus amigos, vai se desenvolver em torno do texto número 125, o Senhor mostrará, do nosso livro Vinha de Luz. Para quem nunca leu o Vinha de Luz, ele é muito bacana, porque ele é uma coletânea de versículos do Novo Testamento que trazem comentários, né, que traz comentários de Emmanuel, né, dos amigos espirituais, dando para nós, assim, elucidando essas informações. Isso, Vinha de Luz, muito bacana. E são mensagens curtas, né, uma mensagem por página, que traz uma reflexão muito legal em torno de diversos aspectos da nossa vivência, da nossa relação com o mundo espiritual. E a gente começa, a maioria deles a maioria deles é do trabalho de Paulo mesmo, né, Brás? Das experiências de Paulo de Tarso. Né, embora nós tenhamos ali outras, mas a grande maioria deles. Então aqui a gente tem uma já, que é do livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 9, versículo 16. Né, esse é a quadrilogia de Emmanuel, né, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida. São 4 livros muito bacanas e que vale a pena a gente ter na nossa coleção. Antes da gente começar a colagem, Luísa, desse O Senhor Mostrará, quando a gente fala desses versículos, eu sempre gosto de não pegar o versículo apenas, mas ir até a Bíblia e pegar o contexto em que esse versículo, do contexto de onde ele foi tirado, para a gente poder entender exatamente o raciocínio dos espíritos que trazem para nós esses ensinamentos. E esse livro de Atos, do capítulo 9, é um dos mais clássicos do Novo Testamento, principalmente no que diz respeito à vida de Paulo de Tarso, que vocês conhecem tão bem. Então vocês conhecem a história, mas vocês não se lembram onde encontrá-la. Por isso que eu gosto de pegar o trecho inteiro e ler, para podermos ali contextualizar na nossa mente. Então ele diz o seguinte: e Paulo,
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Paulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que a entrada de um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, foi confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. E aqui então, nessa passagem, legal. E aqui então nessa passagem, né, que é, como a gente disse, né, ela é fundamental na vida de Paulo, né, então chamado Saulo, porque mostra exatamente a sua conversão. Como foi a sua conversão? Que de perseguidor tornou-se perseguido pela fé e pela convicção que começou a alimentar a partir daquele momento. E quando a gente fala sobre Paulo, desse momento especial para ele, cada um de nós tem também o seu próprio momento especial. E aí então, se nós nos perguntarmos, né, quando foi exatamente que eu comecei a ter uma experiência mais íntima com o mundo espiritual, quando foi que eu senti realmente a necessidade de compartilhar os meus pensamentos, os meus sentimentos com os amigos espirituais, sejam eles quais forem. E aí, analisando a nossa própria história, a gente vai encontrar aquele dia, aquela experiência, naquele encontro. Eu me lembro, para vocês terem uma ideia de como as coisas aconteceram comigo, que foi uma experiência muito difícil, porque eu vivendo num ambiente católico, porque eu era de escola católica, estudei no Colégio Dom Bosco, e então meus professores eram padres, né, eu tinha missa todos os dias, aquela coisa toda, mas mesmo assim era algo que não me sensibilizava muito. Aí depois de um tempo eu comecei a frequentar a igreja metodista, participando de acampamentos, participando de mocidades, participando de conjunto musical, e eu cantava naquele conjunto, Deus sabe o como, ainda bem que tinha um monte de vozes para esconder a minha, mas eu estava lá, e mesmo assim eu não me sentia sensibilizado. Até que chegou um momento em que eu passei por uma experiência muito difícil. E aí então começaram a vir aquelas muitas dúvidas, em que eu tinha que fazer perguntas, eu tinha que fazer... era banda musical, Ju, não era coral não. Era uma banda de jovens.
né? Então eu estava ali, Deus sabe como, né? Eu acho que eles estavam desesperados para ter alguém ali para fazer volume, porque só pode ser isso. E aí então, aí passando por esse momento difícil, eu acabei tendo contato com livros, com informações que a doutrina espírita me fornecia, e aí então as respostas começaram a vir. E para mim aquele foi um momento especial. Então eu tive assim várias oportunidades durante a minha caminhada religiosa, a minha caminhada espiritual, mas só assim, me senti tocado quando realmente a coisa se complicou. E muitas vezes para nós, a gente sabe que nós somos chamados pelo amor ou pela dor. Muitas vezes temos oportunidades simples, oportunidades sutis de nós buscarmos essa elevação, mas para nós algumas vezes tem que vir através de um chacoalhão. E essa foi uma experiência que eu tive. E Paulo teve a dele, né? Ele descreveu para nós que teve ali que era um perseguidor, era praticamente ali um homem vinculados a perseguidores, a executores, enfim, né? Tivemos ali uma situação bastante problemática para ele. E essa foi a minha. E aqui então, o que Emmanuel separa para nós, bom dia pessoal que chegou, o que Emmanuel separa para nós, do trecho em especial desse capítulo 9, é exatamente a frase: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso ele dizendo a Ananias, né? Dizendo a Ananias que deveria dizer isso a Paulo, que ele era um escolhido e que ele padeceria pelo seu nome. E foi exatamente o que aconteceu. Ele então foi perseguido, ele então foi caluniado, e até então que ele foi executado, né, por ordens do imperador Nero. E aí então, esse foi o padecimento, mas ele manteve a sua fé, manteve a sua convicção. E quando ele recebeu o título de apóstolo dos gentios, era exatamente a missão que ele tinha. Os gentios eram aqueles que eram considerados os não cristãos. E aí então, esses não cristãos, chamados de gentios, precisavam conhecer essa mensagem. Mas não fazer proselitismo, mas ele fazer peregrinações mostrando aquilo que ele conhecia. Mostrando essa mensagem que chegou através de Jesus e que os cristãos alimentavam com tanto fervor, com tanta paixão. E a missão dele especial era essa: ele tinha que viajar, ele tinha que estar em contato com pessoas que não tinham contato com essa mensagem. Ele tinha que ir em busca dessas pessoas que estavam desorientadas e levar esse novo conhecimento. Não forçá-las a trocar de religião, não era a preocupação que ele tinha. Quando se fala em proselitismo, é eu forçar você a deixar de acreditar no que você acredita para acreditar no que eu acredito. E o contrário do que fazia, bom dia Tiago, bom dia pessoal, o que fazia exatamente Paulo era conversar com as pessoas, encontrar aqueles pequenos núcleos, encontrar aquelas igrejas que se formavam, né, ou aquelas comunidades que se formavam, e sofrendo as consequências disso, inclusive indo para Roma, que era ali o berço, né, do politeísmo romano, e ele teve que levar essa mensagem mesmo diante dessas dificuldades. E aqui então, a partir dessa mudança, dessa busca, dessa caminhada que Paulo teve que fazer e que cada um de nós fez, a gente lembra que muitos espíritas, muitos evangélicos, muitos católicos optaram por essa religião por uma influência familiar. Quer dizer, eu continuei vivendo aquilo que a minha família viveu e vive muito bem também. São aqueles que são de berço, né, os espíritas de berço, os evangélicos de berço, os católicos de berço, e todos aqueles, né, que têm ali a sua crença, mas desde o começo, desde a infância, da evangelização, daquele processo inicial, fizeram essa opção. Outros foram fazendo escolhas no decorrer do caminho, outros por buscas de respostas que tiveram, e é em torno dessas buscas, dessas orientações que a gente vai então desenvolver aqui o nosso texto de hoje. Você pode começar, Heloísa, por favor? Disse para nós aqui Emmanuel então: o diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria do coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou para si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar
e sofrer pelo amor ao divino reino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e a palavra da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Essa mensagem, então, que Emmanuel nos traz, falando exatamente sobre esses encontros, muitas vezes e aparentemente casuais, que nós temos com determinadas experiências que nos elevam a alma de alguma forma, que nos oferecem oportunidades para realizações em nome dessa filosofia que nós abraçamos. Eu não falo de filosofia espírita, mas eu falo de filosofia cristã, que todos aqueles que se consideram cristãos compreendem, aceitam e professam com bastante fervor e com bastante amor também, que é exatamente o amor pelo semelhante, o amor por si mesmo, a certeza, a confiança em Deus. E todos nós, por caminhos diferentes, chegamos nesse mesmo ponto. E aqui então, quando Emmanuel nos fala sobre esses contatos que nós temos, como ele coloca para nós aqui, né, o perseguidor e o perseguido se encontraram no altar da fraternidade e do trabalho útil. Quando se fala desse altar da fraternidade, a gente fala exatamente sobre aquele que necessita e aquele que tem oportunidade de oferecer. De um modo geral, quando a gente fala no nosso mundo hoje, a gente vê uma sociedade bastante perdida, bastante desorientada. Muitas pessoas intitulam que o diabo se encontra presente no meio de todo mundo, desorientando e atrapalhando e fazendo e acontecendo, mas a gente sabe que nada mais é do que um misticismo que nós utilizamos para justificar as nossas próprias falhas. Nós vemos hoje uma sociedade consumista, vemos hoje uma sociedade sensualista, agressiva, individualista, que vivendo o seu dia a dia, cada um por si e Deus para todos, como se diz popularmente, acaba tomando os pés pelas mãos, acreditando que os fins justificam os meios. Ou seja, os fins significa felicidade, os meios, aquilo que dispõe para poder alcançar essa felicidade. Só que quando a gente começa a fazer um estudo dessa filosofia, a gente percebe que felicidade, alegria e conforto são três definições completamente diferentes e que nós vivenciamos intensamente no nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre alegrias, todo mundo se sente alegre fazendo aquilo que gosta, estando com alguém que gosta, num local que gosta. Então é uma alegria temporária naquele momento. Então acabou o encontro, a gente leva a lembrança, leva a saudade, leva ali aquela experiência gravada na nossa memória, no nosso coração, e aí então a gente continua a nossa rotina. A alegria cessou. É a alegria de uma festa, de um encontro, como nós colocamos. Hoje aqui me sinto muito alegre por estar com vocês, de fazer aqui o nosso trabalho. Depois eu vou desligar o computador, desligar aqui, no caso o Pautal, que começa a fazer as minhas atividades, e aí, então espero ficar feliz com as coisas que eu tenho que fazer, com as coisas que eu tenho pendente aqui. Mas são alegrias. Quando a gente fala de conforto, a gente busca aquilo que para nós é mais cômodo. Então todo mundo quer ganhar na loteria, todo mundo quer ter uma casa confortável, roupas bonitas, um carro bem potente, né? As mulheres adoram uma bela de uma maquiagem, uma viagem, um banho de lojas e tudo mais. Nós buscamos conforto. E aí, então muitas pessoas dizem assim: eu sou muito feliz porque eu tenho um bom salário. Eu sou muito feliz porque eu vivo nesse local, eu sou muito feliz, e acaba confundindo conforto, bem-estar com felicidade. A felicidade não é transitória. A felicidade ela é plena. A partir do momento em que a gente consegue avançar num degrau de felicidade, dessa longa escada que nós temos que percorrer, quando a gente dá um passo nessa escada, nesse degrau, nós não retroagimos, nós não voltamos atrás. Significa que eu consegui conquistar de fato aquilo que me pertence. E a gente não fala de nada exterior, a gente não fala de pessoas, a gente não fala de lugares, de objetos, a gente fala de um estado íntimo. E essa felicidade, quando a gente encontra, ela não é mais perdida. Ela não pode ser mais tomada de nós.
E todos nós buscamos essa felicidade plena que infelizmente ainda se encontra muito distante da nossa realidade. Dificilmente nós vamos conseguir dizer que somos felizes de fato num mundo como o nosso. Num mundo onde as pessoas tentam disputar espaços, onde as pessoas tentam competir umas com as outras. Então, na verdade, nós estaremos felizes quando todos ao nosso lado estiverem felizes. Então, cada um conquistando ali o seu pedacinho. Até que chegar o momento em que nós cresceremos espiritualmente e encontraremos nessa sintonia com o mundo espiritual superior, com Deus, nós encontraremos então esse equilíbrio. E não há nada fora de nós que possa nos perturbar. Não haverá nada em torno de nós que vai nos causar nenhum tipo de perturbação. Então a gente vê conforto, alegrias e felicidades. Então num mundo como esse nosso, como a gente dizia, onde as pessoas vivem as suas aflições, quando nós utilizamos um rótulo aqui para esse nosso mundo hoje, um mundo de provas e expiações, nós repetimos isso com tanta naturalidade que a gente se esquece do seu significado. Quando se fala sobre provas, significa desafios. Provas significa experimentações, provas de caráter, onde a gente é submetido a situações de relacionamento, em que a gente vai ter que superar as nossas dificuldades, as nossas frustrações, em situações de saúde, em situações profissionais, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vivência aqui no nosso mundo hoje. E essas provas, que são provas de caráter, como a gente fala, porque quando se fala nisso, Mia, quando você fala que você passar, por exemplo, pela pobreza é uma prova muito difícil, você passar por uma dificuldade financeira é uma prova muito difícil, a gente confunde muito dizendo que a falta de dinheiro é a prova. Só que, na verdade, é a nossa postura diante da falta de dinheiro. Porque eu posso entrar em desespero, estou falando na prova. Eu posso achar que eu posso tirar dinheiro de onde não devo, é uma prova. Então a gente vê assim que a falta de dinheiro, ou mesmo um problema de saúde. A minha saúde está comprometida, eu estou muito doente, é uma prova. Mas eu falo assim, nossa, mas a prova, na verdade, é a doença que está no teu corpo. Não. A sua prova é a superação diante da doença. Então tudo que a gente fala de prova é prova moral. Então, quando nós desencarnarmos, por exemplo, a gente vai levar o resultado dessas nossas experiências. Porque se por acaso hoje eu tenho uma doença e ela me coloca em prova, e eu sofro por causa dessa doença, e eu acredito que depois de eu desencarnar eu conseguir vencer essa prova, eu estou muito enganado. Porque se eu não resistir a ela, se eu não tive coragem, se eu não tive perseverança, se eu não tive equilíbrio para isso, porque nós vemos assim, né, basta a gente fazer uma busca nos nossos relacionamentos, nas pessoas que a gente conhece, de um modo geral, a gente vê gente que se encontra muito doente e sofre absurdamente, provoca um problemão para a família, se torna agressivo, se torna deprimido, e é uma falta de resistência que ele tem para essa dificuldade. E nesse caso, ela falha na sua própria prova. Então, se não for a doença, vai ser uma outra situação. Porque, na verdade, ela está desenvolvendo a paciência, a perseverança, a fé. Disso, então, a gente chama de provas de caráter. É importante a gente fazer esse complemento, para não fazer essa confusão. Né? A resignação também, né, Brás? Tudo que diz respeito a valores. A Mia colocou, né, uma pessoa com câncer, por exemplo, muito difícil ela não se revoltar. Isso, então, é ruim? Sim. Porque, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, Mia, 10 pessoas que passam por cânceres, muitas vezes cânceres terminais, nós temos pessoas que, mesmo passando por essa dificuldade, você conversa com ela alimenta aquela confiança. Ela diz assim, olha, eu sei que está muito difícil, mas eu agradeço pela sua generosidade, eu agradeço pela sua vontade, né? Eu agradeço muito por termos os espíritos nos dando essa consolação. Né? Porque quando a gente fala sobre doenças do nosso corpo, a gente tem que lembrar que todas essas experiências são para nós obstáculos que são muito difíceis, sem dúvida nenhuma, mas que para nós, quando a gente tem essa ideia de que nós somos espíritos imortais, de que o nosso corpo físico ele é temporário, e o corpo físico no nosso mundo hoje, ele está sujeito a diversas situações que podem provocar ali danos que são muitas vezes irreparáveis, mas o espírito ele é imortal, e a gente tem que ter essa confiança. Algumas vezes nós temos pessoas, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital, e ali então você via pessoas que passavam por doenças
que você não tinha como conversar com ela, porque ela se tornava agressiva, ela culpava o mundo pela sua doença. E em compensação tinha pessoas que todos os dias que você entrava na sala, eu me lembro de um senhor, ele tinha câncer de próstata. Ele já tinha uma certa idade, e esse câncer de próstata estava ali numa condição além do que a medicina podia fazer por ele. E toda vez que você entrava no quarto dele, se você entrasse 10 vezes, ele falava a mesma coisa. Ele abria um sorriso e dizia assim, saúde e alegria. E a gente respondia, né, saúde e alegria. Então isso acabou se tornando quase que um chavão, quase que um cumprimento para ele, né? E todos os dias ele cumprimentava as pessoas assim. E mostrava que apesar da sua doença, o seu espírito estava ali em serenidade. O seu espírito se encontrava equilibrado. Então nessas provas que nós vivemos hoje, nessas provas das mais diversas, elas nos levam à busca espiritual, à reconciliação com as pessoas, ao equilíbrio dos nossos sentimentos, porque a doença, ela atinge o nosso corpo físico, ela não atinge o nosso espírito. E se a gente não tiver essa confiança, a gente acha que o nosso corpo físico representa a nós mesmos. Então eu sou aquele corpo sofrendo. E na verdade não, meu corpo sofre, mas meu espírito não. Por mais difícil que seja. E se por acaso chegar o momento em que meu corpo perecer, ele foi um bom instrumento de trabalho para mim. Mas eu continuo avançando nas minhas conquistas pessoais. Então, de um modo geral, a gente lembra sempre que provas servem para isso. A gente não pode culpar as pessoas. Muita gente fala assim, nossa, mas eu vivo num grupo que é extremamente complicado. Num grupo que é problemático, as pessoas são agressivas. Isso é a minha prova. Não. A minha prova é como eu me comporto diante delas. Se eu me tornar agressivo, eu fracassei. Se eu não tentar reconciliação, eu fracassei. Se eu causar outro problema, eu fracassei. Então sou eu, comigo mesmo, diante das situações. Isso são provas. E a gente falava sobre as características do nosso mundo, expiações. Expiações significam reconstrução daquilo que nós mesmos prejudicamos. Hoje, nós nos encontramos aqui em situações das mais diversas, que, sendo provas, todas elas são provas para nós, né? A gente vai sair vencedor ou perdedor de acordo com a nossa postura. Mas nós temos responsabilidades diante da vida. E quando a gente fala que nós somos espíritos imortais, e que nós temos uma história no passado, que felizmente a gente não lembra, mas que foi uma história que nós cometemos ali muitos erros, muitas vezes prejudicando a nós mesmos, prejudicando as pessoas. Hoje nós retornamos aqui ao nosso mundo para poder corrigir esses erros do passado. E toda correção exige trabalho. Nós entendemos o trabalho como sofrimento. Basta ver isso hoje, né? Tem pessoas que sofrem porque tem que acordar cedo para poder ganhar um salário pequeno. Acorda cedo, trabalha muito, chega tarde, ganha pouco. E aí fala, mas esse trabalho para mim é um sofrimento. E na verdade é simplesmente um trabalho. Então hoje nós vivemos a nossa vida trabalhando para poder reconstruir aquilo que nós destruímos. Se hoje nós passamos por uma doença, essa doença pode ser uma expiação, porque ela serve para mim como um instrumento de correção. Uma oportunidade de trabalhar a mim mesmo, de trabalhar a minha consciência, de trabalhar os meus valores. Algumas vezes viver numa família problemática é uma expiação, porque eu encontro ali pessoas que eu prejudiquei no passado. E elas se encontram nessa revolta, nessa condição, porque eu provoquei aquilo. Pessoas que passam por doenças de dependências químicas do álcool, da droga, pessoas que têm um temperamento problemático. Sou eu que tenho que conviver com elas, porque na maioria das vezes somos nós que trazemos essa intenção de fazer com que as coisas sejam melhores, porque o fato de eu decidir trabalhar pelo bem não significa que isso apagou os rastros que eu deixei lá atrás. Então hoje eu me coloco nessa condição de pessoa do bem, mas tendo que conviver com os erros do passado, e eu vou ter que trabalhar com isso. Algumas vezes eu vejo uma condição social difícil que eu vivo, tendo que trabalhar ganhando pouco, muitas vezes vivendo na miséria, vivendo ali com dificuldades financeiras enormes. Por mais que eu trabalhe, eu nunca consigo manter um equilíbrio social. No passado eu posso ter alguém que simplesmente jogou fora. Jogou fora as oportunidades que teve, e hoje tenho ali o desafio de viver com esse pouco que me sobrou. Isso para nós então são expiações. E essa é a característica do nosso mundo hoje. E ninguém está isento disso. Só o fato de nós estarmos aqui hoje encarnados já mostra que nós fazemos parte desse grupo.
que tem provas difíceis para poder superar e tem expiações para poder resolver. Não há ninguém aqui no nosso mundo hoje. Nós tivemos Jesus, por exemplo, que foi um grande missionário, que veio aqui para poder mostrar o caminho que a gente deve seguir. Mas fora ele, a maioria, a imensa maioria dos missionários, inclusive os missionários das pessoas comuns, estão aqui para aprender, estão aqui para corrigir. Então isso mostra para nós que o nosso mundo hoje ele é um campo de trabalho enorme. Ele é para nós assim, uma grande lavoura, disponível, disposta a receber o plantio, a receber ali a sementeira, para que futuramente possa dar esses frutos que vão alimentar de fato a nossa alma. Então hoje nós estamos aqui. Trabalha quem quer, trabalha quem tem consciência, trabalha quem tem juízo, né, como se diz popularmente. E aqui então, nesse nosso trecho, nesse nosso estudo de hoje, que diz para nós, né, que o Senhor mostrará. Fala para nós exatamente sobre isso. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Todo mundo se ajudando, todo mundo se amparando, sempre levando essa mensagem edificante, essa mensagem construtiva, para fazer com que nós todos cresçamos juntos. Essa ilusão de que nós vivemos hoje, de que seremos felizes individualmente e ninguém mais tem nada com isso, é uma doce ilusão da nossa parte. Porque eu só vou conseguir conquistar alguma coisa se eu tiver alguém que me dê apoio para isso. Eu jamais vou conseguir fazer nada sozinho nesse mundo de hoje. Ele é uma característica do mundo de expiações, de um mundo material como o nosso. Dá então essa cooperatividade. E nós precisamos ver as pessoas como parceiras, e não simplesmente ver as pessoas como adversárias, como nós vemos hoje. Essa apelação do individualismo, do consumismo que nós temos hoje, essa apelação faz com que as pessoas se iludam, acreditando que a felicidade está ali, no alcance de nossas mãos. E ela não está. Ela depende de muito trabalho. Ela precisa ser conquistada. Ela não é ganha, ela não é concedida, mas ela é conquistada. E pela nossa condição hoje, a gente vê como está difícil ainda termos essa consciência, alcançarmos essa condição. Mas o fato de nós termos já à nossa frente esclarecimentos que nos mostram a oportunidade que temos de analisar as nossas condutas, já é algo extremamente significativo. Porque eu sei o que eu posso ou o que eu não posso fazer, por mim e pelas pessoas que estão comigo. Eu sei aquilo que está a meu alcance. Eu começo a desenvolver na minha consciência um senso de responsabilidade, uma percepção que define para mim aquilo que é certo, aquilo que é errado. E quando a gente tem o Evangelho, por exemplo, porque a gente pensa no Evangelho como um livro sagrado. E ali então a gente se preocupa muito mais em adorar o livro do que estudá-lo. E na verdade o Evangelho é um relato de conduta, é um manual de conduta para todos nós aqui no nosso mundo hoje. E ele pode ser aplicado em qualquer situação. E se não é o Evangelho, nós temos outros livros que vieram de grandes sábios que nos mostram essa mesma conduta. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de Buda, tirando essa relação com o mundo espiritual, mas falando essencialmente da conduta moral, Buda e Jesus agiram exatamente da mesma forma. Cada um dentro da sua cultura, cada um no seu tempo. Mas eles falavam do respeito, eles falavam do amor, eles falavam da conscientização, do desapego que nós precisamos ter, que o apego é a causa dos nossos sofrimentos. Então temos no Evangelho hoje um manual de conduta. E somos chamados, isso que é mais importante, que é o tema do nosso estudo de hoje, somos chamados todos os dias para essa tarefa, para esse trabalho de reconstrução, para esse trabalho de edificação de nós mesmos, mas principalmente das pessoas que convivem conosco. A gente tem essa doce ilusão também de imaginar, por exemplo, que basta que eu me salve e que o mundo está resolvido. É uma ideia que a gente tem hoje. Não, você precisa se salvar. Se você acreditar, você será salvo. Então fica, você será salvo, e os outros que não foram? Os outros é problema deles. E não é. Porque a partir do momento que eu assimilo, quando a gente fala assim, olha, siga os ensinamentos de Jesus. Jesus era uma pessoa individualista que não se preocupava com ninguém, pelo contrário, a sua história mostrava que ele estava o tempo todo relacionado com pessoas para poder ajudá-las no seu esclarecimento. Então ele estava ali para poder curar, ele estava ali para poder transformar, ele estava ali para poder elucidar, para esclarecer. E a gente fala assim, eu vou seguir Jesus, mas eu sigo individualmente.
como se cada um não tivesse nada conectado com o outro. E a gente começa nessas conexões, nessas relações, a gente começa com a nossa família, que todos estão juntos ali para que possam trabalhar, para que possam se ajudar. A gente começa com os nossos amigos. Tá, beleza, Ju? Que a gente possa se ajudar com as pessoas do nosso convívio, as pessoas de um centro, as pessoas de uma instituição religiosa, às vezes pessoas de um trabalho. Nós estamos ali para ajudar essas pessoas e para sermos ajudados também. Mas se ninguém tem nada para oferecer para a gente, nós temos muito para oferecer para elas. Porque se por acaso alguém dissesse, olha, eu não preciso de nada de ninguém, então significa que você está completo. E se você está completo, significa que você tem muito para oferecer para os outros. E se você não faz isso, significa que você é o mais egoísta do planeta. A minha fé me salvou. O que salvou foram as suas ações. E aqui a gente lembra que esses chamamentos que nós temos, das oportunidades que a vida oferece para nós, elas vêm de todas as partes. É colocado que Jesus assumiu a responsabilidade de despertar as consciências. Mas a gente lembra sempre que abaixo de Jesus nós temos ali uma legião de trabalhadores que trabalham em seu nome e que estão sempre presentes com a gente, nos levando muitas vezes para aprender alguma coisa, nos levando muitas vezes para trabalhar em alguma coisa, e a gente acha que isso acontece porque a oportunidade surgiu e o acaso que nos estendeu a mão. Sendo que na verdade foi a consciência, a intuição que veio para nós e disse assim, olha, você precisa ir para lá. Você precisa conversar com essa pessoa, você precisa aprender tal coisa, porque mostra exatamente isso. Debaixo da inspiração do Cristo, diz o texto para nós, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Isso mostra o quê? Que quando nós nos colocamos à disposição, como diz Paulo de Tarso, né, Senhor, o que queres que eu faça? Se cada dia nós acordarmos dizendo assim, Senhor, estou aqui, estou à disposição, nós teremos oportunidades das mais diversas para fazer dos trabalhos, desde os mais simples aos mais complicados, mas fomos nós que escolhemos essa oportunidade. E é isso que se espera de nós também. Aqueles que são os trabalhadores da última hora e também os trabalhadores da primeira hora. Porque todos estão trabalhando. Todos ali se colocam à disposição. E diz ainda, alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Essa assistência fraternal vem da caridade material, do ombro amigo, da palavra esclarecedora, do abraço caloroso, daquele lenço que enxuga uma lágrima. Todos nós temos essa oportunidade. Você anda na rua, você esbarra com uma pessoa que, se você prestar atenção, você vai perceber uma tristeza nos seus olhos. E se você tiver facilidade de perguntar, posso ajudar em alguma coisa? E sentar para conversar, ela vai contar uma história muito triste. Que essa história, só o fato de conversar com ela já é o suficiente para que ela se sinta mais fortalecida. Porque a confiança que a gente deve ter no mundo, ela parte das pessoas. Quando a gente diz assim, olha, eu não confio em ninguém, porque esse mundo está perdido. Significa exatamente isso, porque eu não dou abertura para ninguém e não me preocupo quando me dão abertura. Que na verdade são as pessoas que estão perdidas, não é o mundo que está perdido. E as pessoas estão perdidas exatamente porque a gente não sabe exatamente onde começa uma coisa e onde termina a outra. A gente não sabe de quem é a culpa. Por exemplo, eu me tornei frio porque foram frios comigo, ou foram frios comigo porque eu era frio? É aquela pergunta do biscoito, né? Como as coisas começaram? Então quando a gente fala assim que o mundo precisa de amor, significa que as pessoas precisam doar amor. Quando a gente fala que o mundo precisa de compreensão, significa que as pessoas precisam ser compreensivas. Às vezes a gente tenta oferecer alguma coisa para alguém, a gente vê muito isso em trabalho social. Quem tem a oportunidade de trabalhar nesses grupos de doação de alimentos, doação de comida, de trabalho na área de saúde, né, com pessoas carentes que não têm essa assistência no seu dia a dia, não têm essa oportunidade de receber essas ajudas, a gente vê que as pessoas são frias. Você oferece alguma coisa para ela, um pedaço de pão, ela pega o pedaço de pão e nem olha para sua cara. Se a gente tiver com o nosso orgulho muito sensível, a gente vai dizer assim, também eu não dou mais pão para ela. Se ela quiser, ela vai ter que pedir. Aí a gente pensa assim, a gente para tudo, volta um pouco essa nossa fita e começa a analisar o que fez com que as pessoas, essas pessoas se tornassem frias, se tornassem tão endurecidas. É exatamente essa insensibilidade do mundo.
E para que ela possa retomar, para que ela possa quebrar essa barreira que ela criou, porque de tanto se machucar, de tanto sofrer pela indiferença das pessoas, ela criou em torno de si um escudo protetor, uma carapaça, que ela não vai mais permitir que ninguém a machuque de novo, a magoe outra vez. Então, na verdade, ela se tornou endurecida muito mais por culpa das pessoas que estavam à volta dela do que por uma decisão pessoal. E para quebrar de novo essa barreira, ela precisa de muito amor. Então, se hoje eu ofereço pão, ela não olha para o meu rosto. Amanhã eu ofereço pão e dou um sorriso, ela não vai olhar no meu rosto. Amanhã eu ofereço pão e mais um sorriso, ela vai olhar de volta. Até que vai chegar o dia em que ela vai começar a sorrir de volta e vai começar a conversar novamente. Porque a gente conseguiu quebrar, através do amor, aquela barreira que ela criou durante tanto tempo. E é por isso que a gente coloca essa mão confortadora e amiga da assistência fraternal, é um trabalho dos mais difíceis. Porque a gente vai sorrir para as pessoas vão te ignorar. Você vai cumprimentar as pessoas não vão olhar para a sua cara. E então a gente pergunta assim, mas espera aí, me trataram dessa forma, é assim que eu devo tratá-la também? Eu devo perpetuar o erro daquela pessoa? Porque se ela me tratou assim, ela teve as suas razões, mas eu não tenho razão para nenhuma para fazer isso. Pelo contrário, eu posso ser muito compreensivo, posso ser muito equilibrado, para poder fazer com que as coisas agora funcionem. Tem uma mensagem que eu sempre gosto de falar para vocês, enquanto eu falava aqui eu estava catando. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela mostra exatamente da nossa responsabilidade perante nós mesmos. Ela diz assim, que nessa nossa relação com o mundo, nessa nossa relação com as pessoas, a gente tem algumas situações que nos colocam em dúvida. Será que eu devo agir dessa forma mesmo? Mas se as pessoas agiram assim, eu devo agir assim também? Se por acaso eu faço uma comparação daquilo que está no Evangelho, mais uma vez, não o Evangelho como livro sagrado, mas o Evangelho como um livro de ensinamentos. Se aquele ensinamento do Evangelho não está sendo encontrado na ação das pessoas, significa que elas estão erradas. E se eu agir da mesma forma, significa que eu também me encontro errado. E Madre Teresa diz assim, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final de contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, Madre Teresa, quando disse essa frase, quando trouxe para nós esse pensamento, ela mostrava exatamente isso. O mundo pode ser indiferente, o mundo pode estar doente, mas eu posso estar saudável. Eu posso estar equilibrado. Para fazer com que esse mundo se transforme. É exatamente esse chamamento que nós temos hoje. Somos chamados para sermos esclarecidos através da doutrina que nós abraçamos, através da fé que nós professamos. E se somos chamados para isso, não é para ter um salvamento egoísta. Olha, vem para essa igreja, vem para esse centro, porque você vai ser salvo. E o mundo, tanto faz, problema do mundo. Não é assim. Nós estamos sendo chamados para essa instituição, para essas instituições, para sermos instruídos para voltar para o mundo para mostrar como é que as coisas funcionam. Como Jesus fez. Como Paulo fez. Quando ele disse que iria sofrer muito por levar o nome de Jesus aos gentios, ele assumiu essa fé, porque afinal de contas ele foi tocado por isso. E aí então ele levava essa fé para as pessoas porque ele sabia que essa era a sua tarefa. E ele só conseguiria ser salvo, entre aspas, de fato, se ele cumprisse aquilo que ele tinha se comprometido. Então hoje a gente se compromete a seguir Jesus, por exemplo, que é o nosso orientador. E aí então a gente não faz absolutamente nada e que mesmo assim ter a preferência de ser salvo. E a pergunta é, se você quer ser salvo, você vai ser salvo de você mesmo. A pergunta é, o que você fez para ser salvo? Você fez alguma coisa por alguém? Você fez alguma coisa pelo mundo que você vive?
Você fez alguma coisa por você mesmo? Ou você simplesmente se preocupava egoisticamente em ser salvo e não olha para trás? Aquele navio que afunda, cada um procura a sua própria boia. Ninguém se preocupa. Quem não sabe nadar para eu doar a minha boia? Aí é cada um por si e Deus para todos, como se diz, né? Sem dúvida nenhuma, Deus vai ser para os justos e para os injustos. Os injustos vão responder por aquilo que não fizeram. Os justos por aquilo que foram capazes de fazer. E é então nesse chamamento que nós temos, pelos Espíritos, por Jesus, por Deus, pelas pessoas, esse chamamento sempre é uma oportunidade que nós temos de crescimento, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de trabalho. O Tron colocou para nós aqui, eu descobri em um documentário que existe uma estrela que é 300 mil vezes maior do que o Sol e que existe mais de 1 milhão dessas estrelas, né? Então quando você pensa em vaidade, orgulho, egoísmo e inveja, é só de se lembrar disso, nesses sentimentos pouco a pouco vão se depurando. Tron, tem um pensamento que eu sempre trago, quando a gente pensa que é muito especial com relação ao mundo, é você... Olhem para vocês mesmos agora. Olhem para os seus corpos, se olhem no espelho se vocês tiverem, e vocês se acham as pessoas mais especiais do mundo. E de fato são. Para nós somos as mais especiais do mundo. Para Deus, todos nós somos os mais especiais do mundo. Mas então a gente para de olhar para a gente e começa a olhar para a nossa casa. Aí o nosso pensamento se desconecta do nosso corpo e fica em cima da nossa casa. A gente vê a nossa casa, o nosso prédio de cima para baixo. E a gente vê que a gente não está sozinho, mas que tem outras pessoas que estão próximas a nós. E a gente eleva um pouco mais o nosso pensamento e percebe que além do nosso prédio, além da nossa casa, existem outros prédios e outras casas, com dezenas, com centenas, com milhares de pessoas. E a gente sobe um pouco mais, como se estivesse num balão, e a gente começa a olhar não mais só a nossa casa e as casas vizinhas, mas a gente começa a olhar a nossa cidade, olhar o nosso país. E a gente percebe que tem um monte de pessoas, cada um com suas histórias, cada um com seus valores, cada um com suas dificuldades. E a gente estende um pouco mais o nosso pensamento e começa a ver o planeta. E vê um planeta com quase 7 bilhões de pessoas, cada uma se achando a mais especial do mundo. A gente se torna especial, mas é importante que a gente perceba que todas as pessoas também são especiais. E aí então a gente vira de costas para o nosso planeta e começa a olhar os confins do universo, percebendo que tem espíritos incontáveis para nós, cada um se achando especial, mas agora cada um se achando especial ao seu modo. Eu sou especial, mas eu sou especial pela capacidade que eu tenho de ajudar. Sou especial pela capacidade que eu tenho de demonstrar para as pessoas o despertar que elas precisam alcançar. Então quando a gente começa a sair do nosso mundo individual, quando a gente começa a parar de olhar para o nosso próprio umbigo, a gente começa a ver que o mundo vai muito além. E que se nós não nos oferecermos como esses trabalhadores, simplesmente o mundo estará perdido, inclusive nós. Porque a gente não vai ser capaz de salvar ninguém. Então aquele navio que vai afundar, ele vai afundar com a sua população máxima, com a sua cota máxima de passageiro, porque ninguém se salva. Todo mundo se perde. Então esse é o objetivo desse texto de hoje, mostrar para nós exatamente isso. Mostrar para nós uma oportunidade. Só um instantinho, pessoal, por favor. Oi, voltando, pessoal. Então a gente fecha por aqui esse nosso trabalho com essa mensagem, que ela traz aqui para nós uma reflexão. É imperioso reconhecer que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo do serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Essa é a visão que a gente precisa ter. E esse é o esclarecimento que a gente precisa buscar. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Quem vai fazer o encerramento, Luísa? Desculpa, você colocou, eu não me lembro. Me coloca de novo, por favorzinho, que eu me perdi. Ah, Ju que vai fazer? Beleza, então. Tá? Então, passando para você, Ju, a gente vai fazer aqui o nosso encerramento e deixa então essa mensagem, né? A Beth quer falar alguma coisa, Betinha? Você levantou a mão? Se a Ju, ela tem que rezar, hein? Não, né? Tá certo, então. Ah, é? Todos nós somos especiais, vocês são muito especiais para mim também, Bárbara. É importante que a gente sempre veja isso, né? Ver que as pessoas são iguais a nós,
podem ser melhores em alguns aspectos, podem ser piores em outros aspectos, mas todos nós somos iguais nessa busca de crescimento. Por isso que a gente precisa se ajudar e muito ainda. Passando para a nossa amiga Ju, então, e a gente volta em seguida com você, Ju. Vamos lá. Bom dia, gente. Som tá ok, né? É sim, André, nós somos todos iguais na mesma caminhada, até porque somos todos filhos de Deus. E não existe o filho melhor ou o filho preferido, não é? Estamos numa caminhada que é hoje, estamos nos evidenciando em algumas qualidades e defeitos, uns mais do que os outros, é bem verdade. Mas uns estimulando o outro a trabalhar, levantando e puxando, um ajuda e lá se vai, né? E assim estamos aqui. Realmente você é muito especial para todos nós. E cada um de vocês é especial para todos nós, faz parte do nosso caminhar, né? Somos peças de um quebra-cabeça que compõe o coração de cada um. É assim que eu os vejo. Então, elevando o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai Criador, de infinito amor e misericórdia, que nos faz encontrar aqui quase todos os dias, para aprender, para estudar, para contar muitas vezes os nossos problemas e encontrar respostas. Muitas vezes angustiados nós chegamos e saímos mais revitalizados, com coragem, porque quem sabe por quê? Às vezes os amigos dizem aquilo que a gente precisa ouvir, sem nem saberem o que estamos passando. São as mãos de Deus que intervêm através de cada um de vocês. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Que Jesus, nosso mestre e amigo, mais ainda nos encoraje, nos faça ter certeza que podemos acreditar